Olá, graça e paz. Nós estamos completando 2 meses das medidas de isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Segundo algumas estimativas, estaremos passando pelo pico de contaminação por agora, e outros já falam de uma possível segunda onda caso as medidas sejam suspensas. Então, no meio de tantas incertezas quanto ao final desse período, o que nós confiamos é na sabedoria, no poder e na bondade de Deus para as nossas vidas. Assim como José disse lá em Gênesis 50, 20, a respeito dos seus irmãos que tinham tentado matá-lo e vendê-lo como escravo, nós reconhecemos que mesmo uma crise de saúde terrível como essa pode ser transformada em bem, em benefício para nós por meio do Senhor. E conforme nós celebramos maio como o mês da família, nós queremos estimular os irmãos e irmãs a tirarem proveito desse tempo em que estamos fechados em nossas casas para edificarem suas famílias, por meio do culto doméstico. Nesse primeiro vídeo, vamos estudar um pouco sobre o lugar da família no propósito de Deus para o seu povo. Para início de conversa, temos que reconhecer que o Criador resolveu se relacionar com a humanidade por meio da família. Já na criação do homem, ele designa o homem como sua imagem e semelhança, mas isso somente vai se concretizar quando a mulher também é criada e ambos formam uma só carne, lá em Gênesis 2. É somente a primeira família composta que poderá representar a unidade da Trindade Divina em amor, a capacidade da Trindade Divina de gerar vida e a capacidade de dominar toda a criação por meio das suas gerações. Era por meio da primeira família que Deus abençoaria a raça humana e a terra. Mas a despeito de terem pecado por sua desobediência, ainda foi por meio de uma família que Deus preservou a humanidade no dilúvio. Lá em Gênesis 6, nós vemos Noé, seus filhos e suas noras entrando na arca, por meio dela sendo salvas, e por meio dessa família, a humanidade toda sendo salva. Mais adiante, com Abraão, também a mesma coisa. Deus faz promessas e faz uma aliança com Abraão e sua família. Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações, diz lá Gênesis 17. Então é por meio da família de Abraão e Sara que o Senhor promete abençoar todas as famílias da terra, como ele mesmo diz lá em Gênesis 12, 3. Famílias abençoando famílias. Também é por meio da genealogia de Davi, ou seja, de sua família, de sua descendência, que o Senhor prometeu a ele trazer o reino dele à terra por meio de um rei, de um descendente de Davi diferenciado. Não é à toa que 2 salmos, 127 ou 128, declamam a bênção de viver em família. E há um livro inteiro da Bíblia, Cantares de Salomão, escrito para falar a respeito da bênção da vida conjugal. É claro, ainda poderíamos questionar se a importância bíblica da família, que já fica muito clara, requer, de fato, o culto doméstico. Ou seja, será que não é melhor a gente simplesmente levar a família para a igreja e lá os pais e os filhos aprendem a respeito da fé? É claro que a igreja, que a gente até chama de família da fé, tem que colaborar, pode colaborar na educação cristã de pais e de filhos. Paulo, por exemplo, exorta o jovem pastor Timóteo a ensinar os moços e moças da sua igreja como se fossem irmãos e irmãs mais novos. Ele fala disso lá na primeira carta a Timóteo. Mas acontece que há uma ordem explícita na palavra de Deus quanto ao culto doméstico. Depois de 40 anos peregrinando no deserto por causa da desobediência, o povo de Deus é reunido então por Moisés para ouvir as suas últimas recomendações. Ouça o que o velho líder tinha a pregar para o seu povo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O texto ainda segue falando a respeito de como a lei de Deus deveria estar marcada nas portas, ou seja, o local, o ambiente no qual as gerações aprenderiam a respeito do Senhor, a respeito da sua lei, a respeito dos seus feitos, era o ambiente doméstico. Um pouco abaixo nesse mesmo texto, Moisés orienta que aquele último culto familiar que ocorrera lá na última noite no Egito, em Êxodo 12, na primeira Páscoa, se tornasse um padrão a ser transmitido de geração em geração no meio do povo de Deus.
Ou seja, quando seus filhos te perguntarem por que é que nós estamos fazendo essa refeição diferente, o que é que significa esse cordeiro morto, o que significam essas ervas, você vai explicar para o seu filho o significado de tudo isso, para que isso seja, o conhecimento do Senhor seja transmitido de geração em geração. Então veja bem, Deus, por meio de Moisés, colocou nas mãos dos pais a responsabilidade por transmitir a fé às próximas gerações. Isso não é pouca coisa. É claro que sacerdotes, profetas e reis também terão a sua cota de responsabilidade pelos rumos da nação, pelos rumos do povo de Deus, mas tudo começa com pais crentes ensinando seus filhos a serem crentes também. Não é possível terceirizar essa responsabilidade. Uma das razões é que, sem dúvida, em casa nós podemos aprender com o exemplo cotidiano, e o exemplo valida, dá peso ao que se diz. O filho vê os seus pais fazendo e os imita. E quando ele pergunta e descobre os motivos, aquilo então se enraiza em sua mente e em seu coração. Esse era o propósito de Moisés, esse é o propósito de Deus. O Salmo 78 é construído inteiramente a partir desse chamado aos pais de não esconderem de seus filhos aquilo que Deus fez, mas ensinarem a eles, a fim de que a nova geração o conheça também. Lá no versículo 3 até o 6, diz que filhos que ainda hão de nascer vão se levantar e, por sua vez, vão contar a seus descendentes a respeito do Senhor. Para quê? Para que as novas gerações não sejam rebeldes como foram as gerações passadas. Ou seja, de geração em geração, quando isso é observado, o povo de Deus vai sendo edificado e se fortalecendo e se santificando de geração em geração. Agora, voltando para aquela geração que ouviu as últimas palavras de Moisés, Moisés morreu, aquela geração também, e imediatamente depois, está lá em Juízes 2, se levanta uma nova geração que não conhece o Senhor. Que coisa terrível! Para mim, essa é uma das passagens mais tristes da Bíblia. Uma geração que falhou com a próxima. Que nós não sejamos como eles. E antes que possamos argumentar que essa responsabilidade familiar pertencia ao Antigo Testamento, lembre-se que no Novo Testamento há também uma ênfase muito grande na família. Por exemplo, Pedro, lá no seu sermão de Pentecostes, renova as promessas de salvação do Antigo Testamento para a igreja. Atos 2,39, ele explicitamente diz: essas promessas são para vós e vossos filhos. Lucas, também lá em Atos, relata a conversão de famílias inteiras. Era batizado, por exemplo, o carcereiro e sua casa, ou seja, toda a sua família. Paulo também se refere a famílias que abrigavam a igreja em suas casas. Ele fala disso em Romanos, na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses, na carta a Filemon. Famílias que agregavam suas igrejas dentro dos seus próprios lares. Paulo também, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, diz que os filhos de um crente são santos. Como seriam santos sem pertencer ao Senhor? Lembre-se também de Timóteo. Timóteo desenvolveu a sua fé a partir da fé de sua mãe e sua avó, aprendendo as Sagradas Letras com elas muito tempo antes de ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ou lembre-se, acima de tudo, de Jesus de Nazaré, gerado do Espírito Santo, mas criado numa família crente, com pai e mãe tementes a Deus, tios e tias, primo, irmãos tementes ao Senhor. Deus não mudou de estratégia ou de plano, meus irmãos. Assim como foi com Abraão, ele quer abençoar as nossas gerações por meio de nós e abençoar o mundo por meio das nossas gerações. Eu quero fazer 4 aplicações a respeito desse estudo. Primeiro, acredite no potencial da sua casa de ser um celeiro de servos e servas do Senhor. Acredite na sua mesa de jantar como um púlpito onde a palavra de Deus seja conhecida. Acredite no seu chamado como ministro de Deus à sua família. Ou seja, acredite no propósito eterno de Deus de abençoar as famílias que o servem. Acredite no culto doméstico. Isso vem em primeiro lugar porque eu sei como é. As nossas vidas são tão corridas. A gente chega em casa tão cansado, a cabeça precisando de algum entretenimento mais leve, mais descompromissado. Não é assim?
Se você não estiver convicto da importância, dos frutos, do propósito de Deus para o culto doméstico, você não vai conseguir levar essa ideia adiante. Então, em primeiro lugar, creia no culto doméstico como instrumento de Deus para abençoar a sua vida e a da sua família. Em segundo lugar, não imagine que as coisas espirituais tenham que acontecer espontaneamente. Essa é uma mentalidade muito da nossa época, né? A gente quer que as coisas aconteçam assim do nada, espontaneamente, é mais bacana. Mas se Deus planejou abençoar a nós e as nossas gerações por meio da fé vivenciada em família, e se Ele tem perseverado nesse propósito de tempos em tempos e de geração em geração, não somos eu e você que vamos ter uma estratégia melhor. Então combine com sua família o dia e horário e seja responsável a respeito disso, cobre das pessoas, não negocie com outros compromissos, não dê e nem aceite justificativas para não realizar o culto doméstico naquele horário combinado. Deixe para flexibilizar apenas naqueles casos que realmente sejam urgentes, por motivo de força maior. Mas lembre, tem que ser maior do que você se encontrar com Deus em sua família. Terceira aplicação. Aposte na força do hábito. Algumas coisas precisam de tempo para serem apreciadas corretamente, como o treino na academia ou sushi, por exemplo. Portanto, não estranhe se as primeiras vezes não forem muito confortáveis, especialmente se você tem crianças pequenas. Mas mesmo com adolescentes, ou até mesmo para nós adultos, se você não tem esse hábito, se você não tem esse hábito santo em sua família, então não vai ser muito natural logo no começo. O culto doméstico deveria ser passado de geração em geração. Mas se você não recebeu esse hábito dos seus pais, ou se desviou desse hábito com o tempo, então você precisará de uma dose a mais de paciência e de perseverança para se manter praticando esse exercício espiritual. Então, mantenha em mente o propósito e as promessas de Deus ligadas ao culto familiar e não desista. Você sabe que vale a pena. Quarta e última aplicação. Seja você um modelo a ser seguido. Independentemente do seu discurso, é a sua vida que transmite os seus valores mais preciosos ao seu cônjuge, aos seus filhos, à sua família. A sua agenda afirma de modo muito claro quais são as suas prioridades. A sua empolgação demonstra muito claramente aquilo que você mais ama. O horário do futebol é sagrado. A carreira profissional é quem dita o seu tempo. Séries e filmes são o seu único assunto do coração. Discussões políticas é a única coisa que faz o teu olho brilhar. O treino na academia é a única hora que você tem para você mesmo. Será que você terá tempo para o culto doméstico durante a semana? Se você amar o culto doméstico, você terá. E a minha oração é que sim, que você tenha. A minha oração é que as nossas famílias, as famílias da nossa igreja, sejam, cada um dos seus lares, uma igreja onde o Senhor é adorado e servido. No próximo estudo, nós vamos falar da dinâmica do culto doméstico. Neste primeiro, focamos no porquê fazer o culto doméstico. Porque Deus tem um plano, um propósito, uma estratégia de abençoar o seu povo por meio das suas famílias. No próximo estudo, nós vamos falar a respeito de como é que a gente pode exercitar isso, como é que a gente organiza, como é que a gente faz na prática esse culto doméstico. Especialmente para as famílias que não têm esse hábito, que não herdaram esse hábito e o preservaram de outras gerações de seus familiares crentes, de seus pais crentes. Então o próximo estudo vai ser muito importante para você, se você se enquadra nesse caso. Eu quero terminar orando por você, orando por sua família, orando pelas nossas famílias, para que sejam locais, sejam contextos, ambientes no qual o Senhor é adorado. Vamos orar. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito eterno de nos abençoar e abençoar as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse propósito. Sabemos que não poderíamos merecê-lo, sabemos que as nossas famílias não são especiais para merecerem isso do Senhor, mas queremos te agradecer pela tua graça. Amém. Pai Santo, também queremos te pedir que o Senhor nos abençoe no propósito e que o Senhor enraize esse propósito no coração dos nossos irmãos e irmãs, para que, de fato, os nossos lares sejam locais
em que o teu nome é santificado, em que a tua palavra é prioridade, em que o teu evangelho é ensinado e proclamado e vivenciado. Nós oramos pedindo tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E até o próximo estudo.